Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Perdão. Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Isaías 9, verso 1, nós vamos ler 7 versículos. Entretanto, não haverá escuridão para os que para a que estava aflita. Em tempos passados ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos, pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian, porque todo o calçado pesado de guerreiro e toda a capa encharcada de sangue serão queimados e destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Louvado seja Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que interviu nesta terra, nos trouxe a luz, nos trouxe a sua palavra, nos trouxe a orientação, nos trouxe a edificação necessária para fazermos parte do teu reino eterno. Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, Deus de poder, suplicamos, alimenta-nos, enxerta-nos em nós essa palavra, para que as nossas esperanças jamais sejam dissolvidas pelos ataques do mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a luz da tua palavra ilumine todo o entendimento, a começar por mim, o teu porta-voz, o teu embaixador nesta manhã de domingo, que vai pregar a palavra. Abençoe os meus sentidos, olhos, boca, mente, para engrandecer a Jesus Cristo, Senhor. Como disse o teu maior profeta, o maior dentre os nascidos de mulher, que eu diminua e que tu cresças, Senhor Jesus Cristo. Eu suplico saúde para o teu povo que aqui nos ouve, a saúde da tua parte, ó Rei dos Reis, médico dos médicos. Eu suplico, Pai Santo, a salvação, o livramento, como tu fizeste no passado com o teu povo, que tu venhas fazer, Pai Santo, grandiosa obra, cumprindo Isaías 61 em nosso viver. Tu és aquele que nos livra, nos tirou das trevas para a luz. Por isso te louvamos, Senhor Jesus. Afasta, afugenta todos os espíritos das trevas que encegueiram a humanidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam repelidos e afugentados, e que nesta manhã o Filho de Deus seja exaltado e engrandecido. Seja engrandecido o Deus Altíssimo, que seja engrandecido o Espírito do Deus Altíssimo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Algo de maravilhoso na palavra de Deus é que ela é profética com ela mesma. Nós encontramos profecias logo sendo entregues, revelações do que Deus vai proceder para reparar o que o diabo conflagrou sobre a primeira família, no caso específico lá, Eva e Adão. Vemos uma promessa ali incutida, em especial hoje é o dia da Bíblia. Nós vemos como a palavra de Deus é verdadeira. Foi ali efetuada, realizada por promessa de Deus sobre a vida de Eva, dela, da semente de mulher haveria de nascer aquele que haveria de reparar aquilo que a semente conflagrou e disseminou por toda a humanidade, pois todos nós somos resultados
da união heterossexual de homem e mulher. Sabemos que em efeito dominó, essa disseminação, a inclinação para o pecado, as enfermidades e a morte são consequência do pecado original, pecado de Adão e Eva. Vemos que ali a palavra de Deus disse que haveria de nascer o Messias. E era uma expectativa por parte do povo de Deus aguardar, as mulheres se consagravam, o tempo foi passando, houve a divisão do reino, dos dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Israel tinha sua capital em Samaria, Judá tinha sua capital em Jerusalém. 10 tribos do norte acabam sendo capturadas por Senaqueribe, por Sargão e Senaqueribe, e eles sofrem uma deportação, as 10 tribos do norte, e eles acabam nesta deportação, sendo levados a construírem as suas famílias com outros povos pagãos. E aí foi se dispersa, entre aspas, a expectativa de nascer um Messias que iria reparar o que Satanás fez com a humanidade, dentre todos aqueles que nasciam dos filhos de Israel. Mas em Judá, especificamente em Davi, veio uma grande promessa trazida pelo último juiz e profeta Samuel, que lhe disse que o reino de Davi não teria fim. Então imaginem que, em especial para as judias, as que se consagravam, havia uma grande expectativa. Em especial também para os levitas que se manteram fiéis, a casa de Levi se manteve firme à promessa, à profecia, às escrituras, e se aliaram à casa de Davi. Entre os levitas também, as virgens se mantinham essa expectativa da vinda de um Messias. Por isso que é importante nós sempre nos alimentarmos com a palavra de Deus, porque o nosso Deus às vezes não trabalha a curto prazo. Imagine que Eva, tão logo quando nasceu Sete, ela já colocou o nome do filho dela de juramento. Sete significa juramento, promessa, completude, plenitude. Então ela já logo pensou que o seu filho, Sete, seria o vingador que iria reparar tudo aquilo que a serpente conflagrou sobre a vida dela e sobre os seus filhos, sobre a sua família. Nosso Deus trabalha a longo prazo. Vemos que ao longo da história de Israel também surgem vários homens com características especiais que formam tipos humanos daquilo que o Senhor Jesus Cristo haveria de realizar. Veja na pessoa de Moisés libertando o povo do cativeiro egípcio. Veja na pessoa de Davi, o grande guerreiro que venceu os inimigos, extirpou por completo, por meio da jihá, os inimigos ali na Terra Santa, terra que ele conquistou palmo a palmo até chegar a Jerusalém. Vemos em diversos homens as qualidades e características do Senhor Jesus Cristo, em pessoas, em objetos, em cerimônias. Havia, de certa forma, toda uma preparação para a vinda do Messias, para a obra do Messias em especial. Veja naquele romance da história de Ruth também, toda uma prefiguração para o nascimento de um menino que, de certa forma, iria gerar a Davi, de Judá, a mãe do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo sempre foi Deus. O Senhor Jesus Cristo é obra milagrosa do Espírito Santo no ventre de uma virgem de natureza humana, para que nascesse Deus encarnado, Deus em forma de homem. Então vemos em diversas passagens das Escrituras a palavra de Deus, as experiências dos homens de Deus, criando a expectativa de um Messias, um rei de justiça, um rei reparador, um rei vingador de sangue, um rei que traz a promessa de resgate, de salvação, de solução dos problemas. Veja aqui especificamente, Isaías foi um dos maiores profetas messiânicos. No capítulo 7, em outros capítulos, ele fala muito acerca do Messias, que ele haveria de nascer de uma virgem, do seu reino de justiça e de paz. Quando contrastamos a impureza, a imoralidade desse mundo e as falsas histórias de Messias, nós ficamos um tanto que, para quem conhece a Bíblia, eu acho até engraçado, porque imagine que Deus prometeu para Eva que alguém da semente dela viria de pisar a cabeça de Satanás,
Satanás, ouvindo essa revelação, ele lançou uma mensagem filosófica e religiosa de engodo entre todos os povos. Pode prestar atenção que todas as religiões estão esperando uma espécie de Messias. Você encontra um Deus Pai, uma deusa Mãe e o Messias que haveria de vir. Veja ali no período da Torre de Babel, já existia ali uma expectativa de Messias. Tinha um Nimrod, um gigante que estava construindo uma torre, dominador daquela época, o imperador daquela época, sua mulher uma bruxa que adulterou, né? E dela nasceu quem? Tamuz. Tamuz era uma espécie de Messias. Aí lá no Egito pagão também vai surgir uma espécie de Messias. Osíris copula em Ísis e de Ísis vai nascer o deus Atom, o Messias egípcio. No dia 25 de dezembro, que foi totalmente paganizado, né? Hoje virou uma data totalmente paganizada. Nós comemoramos o nascimento e a intervenção de Deus, mas nós não comemoramos como os pagãos comemoravam no 25 de dezembro, o nascimento de Mitra, né? Mitra tinha uma amante chamada Anita, e de Anita nasceu uma espécie de Messias. Então, em todas as culturas existiam falsas narrativas, desorientação e desinformação para enganar os povos, para levar os povos à decadência, a crerem num falso Messias, num falso Deus que levaria a todos para o inferno, como ele já está condenado ao inferno. Satanás é o enganador das nações, não se deixe enganar. O Filho de Deus, sem santificação ninguém verá Deus. O verdadeiro Deus, o verdadeiro Messias da palavra de Deus requer obediência e santificação da vida dos seus filhos, que vão reinar com ele para todo sempre. Interessante que em épocas em épocas, não adianta nós esperarmos tempos de paz. Serão sempre épocas que haverão iminentes conflitos. Por mais que você abra a sua geladeira, possa lá estar abastecida, você esteja num bom emprego, a vida dos homens são altos e baixos, em especial do povo de Deus. Quando o povo de Deus obedecia à lei, automaticamente abria uma grande brecha para que Deus fizesse superabundar as suas bênçãos ao seu povo Israel pela obediência à sua lei. Mas aqui na época de Isaías o povo não estava em obediência. O povo estava diante da iminente incursão do terrível império babilônico, que de certa forma já estava a ameaçar Samaria, capital de Israel, das 10 tribos do norte. Foi algo terrível, porque quando Israel se insubordinou em não pagar os pesados tributos à Assíria, a Assíria veio com todo o seu aparato militar, com o seu aparelho militar, e ali sitiou a cidade de Samaria por 3 anos e meio. Foi algo terrível, porque durante 3 anos e meio não entrava, ninguém saía, ninguém entrava em Samaria, e começou a haver a escassez de alimento, a fome, o gado começou a emagrecer e morrer, eles não tinham mais de onde prover recursos para a sobrevivência, e de repente aquela grande revoada de urubus sobrevoando sobre Samaria. Samaria era uma cidade lindíssima, até mais bela do que Jerusalém, mas foi capturada pelos assírios. Atos de canibalismo foram praticados, mães comeram, devoraram seus próprios filhos. Veja que situação terrível. Essa situação depois vai ser reproduzida por Babilônia incursionando contra a capital da Judéia também, Jerusalém, e depois de novo pelo Império Romano, 3 anos e meio, coincidência, 1260 dias, mais uma vez, 3 anos e meio, a incursão dos assírios contra Jerusalém, dos babilônios contra Jerusalém, e depois dos romanos contra Jerusalém, 3 anos e meio, e atos terríveis de canibalismo são praticados, os urubus são fartados. Vemos que em épocas de cerco militar, em épocas de opressão econômica, de fome, de escassez, entre aspas, alguns países na América, em especial muitos na África, estão passando por questões como essa. Depois, ou num período de pandemia, vemos o quê? Haver escassez dos alimentos, aumento dos preços dos alimentos, a luta pela sobrevivência, vão trazendo um período de trevas, de obscuridade.
onde as pessoas vão sendo engolidas pelas trevas e muitas vezes desorientadas, porque foram tão contaminadas com a cultura desse mundo, que não sabem mais reconhecer quem é o verdadeiro Deus, quem é a verdadeira mensagem. Aí todos caem nesse discurso ecumênico, sincretista, todos os caminhos levam a Deus, creia nesse Messias aqui que está nesse livro da Toyota aqui, creia nesse Messias que está aqui nessa religião esotérica oriental aqui. Aqui tem um Messias bom, viu? Funciona. Às vezes você pode até fazer um trabalhinho para ele aí, paga aí, mata uns bichinhos, derrama sangue, que ele quebra a perna. Se você fizer um sacrifício maior, ele vai acabar com a vida dos teus oponentes, da tua concorrência. Tem diversos Messias nesta face da terra, aos quais as pessoas buscam. Mas o verdadeiro Filho de Deus está sendo retratado aqui no capítulo 9. Numa época de trevas, Isaías profetiza 730 anos antes do Senhor Jesus Cristo assim ser concebido no ventre de uma virgem. Ele já estava revelando o nascimento do Messias, dando de certa forma, completando, endossando a profecia feita por Samuel, quando foi à casa de Jessé e disse que o reino de Davi, o reino que seria estabelecido sobre a casa de Davi, não teria fim, porque o Filho de Deus iria se apropriar de alguém da linhagem de Davi, do pai tutor do Senhor Jesus, que no caso vinha da casa de Davi, que era José, o pai tutor do Senhor Jesus. Veja, entretanto não haverá escuridão para quem estava aflita. Veja, como eu disse, épocas de trevas, sempre houveram períodos de trevas que de certa forma encegueram. Você já tentou achar soluções quando você não tem Jesus? Fica um negócio complicado. Como eu disse, existe muita desorientação, desinformação, e exercer suas atividades para achar solução do problema na escuridão fica muito difícil. Não é difícil? Imagine que você não encontra a ferramenta. Certa vez eu estava no seminário dando aula e faltavam 10 minutinhos para acabar, para começar as aulas, ocorre lá uma pane, um apagão e acaba a energia. Alguns alunos ficaram até felizes, né? Não teremos aula hoje. Aí eu falei, não, pode ficar cegado com o pastor Fernando aqui, ele tem a aula todinha gravada na cabeça. Vocês ficam aí, na escuridão e vão ouvindo o que eu vou falar. Ah, não, eu vou ficar até no escuro para ouvir o pastor Fernando. Alguns alunos fiéis, que esse aí é uma Bíblia, ele não precisa nem da Bíblia escrita, ele tem tudo decorado. Ele vai falar aqui e a gente vai ter a aula. Mas aí vemos que o professor Helmas lá, juntamente com o aluno que entendia de elétrica lá, resolveu o problema e tivemos a aula naquela noite. É difícil, fica muito difícil nós exercermos nossas atividades na escuridão. Quando povos são submetidos à escuridão, fica-se difícil encontrar a solução. Nós que temos a palavra de Deus, nesse dia da Bíblia, lembre-se, a palavra de Deus nos prepara para os momentos difíceis, a palavra de Deus nos prepara para os dias de apagão, a palavra de Deus nos prepara para a tribulação, tanto para escapar dela, para estarmos em condição de escaparmos dela, como também nos prepara para passarmos pela fornalha de fogo, como passou ali Ananias, Azarias e Misael, ou para ir para a cova dos leões, como Daniel teve que passar. Deus nos prepara para toda e qualquer circunstância da vida. Até pela morte de Lázaro, o Senhor Jesus Cristo nos mostra. A palavra de Deus nos prepara para os dias de dificuldade. Até mesmo Jonas, dentro daquele cachalote, ou dentro daquele grande peixe, não se sabe ao certo, ele clamou ao Senhor daquela experiência, o Senhor abriu e o Senhor o livrou do inferno. O Senhor foi buscar Jonas, o missionário fujão, de dentro do inferno, e o trouxe para a luz, e o trouxe para a vida, para pregar a palavra de Deus. Dá-se entender que Deus está trabalhando no coração de Jonas. Você quer ver o lugar? Quer sentir parcialmente o lugar para onde todos vão, se não aceitarem a minha palavra de luz? Se não aceitarem a minha palavra, eles vão para um lugar parecido para onde eu vou deixar você por 3 dias, Jonas, para o inferno. Então tenha como compromisso, tenha como um sentimento, uma obsessão, pregar a palavra de Deus para a salvação das almas. Veja algo interessante.
que ele fala: entretanto não haverá escuridão para que estava aflita. Em tempos passados ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Como eu disse, Israel foi a primeira a sofrer do império das trevas, o império triturador dos outros povos, o império assírio, quando entrou na região, na Terra Santa, entre as 10 tribos do norte, as primeiras tribos a sofrerem com a incursão do império assírio, a grande máquina de guerra da Idade Antiga, foi a tribo de Zebulon e a tribo de Naphtali. E aí ele fala, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas num futuro fará glorioso caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Uma terra que um dia no passado foi assolada pelos assírios, que era um período próximo ali de Isaías. Ele fala que seria um caminho, uma trilha por onde o poder da palavra de Deus, o verbo vivo, o Filho de Deus, o Messias encarnado, haveria de irradiar uma luz, trazendo salvação, trazendo livramento e a promessa de um reino, a instauração de um reino. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Veja que ele fala algo interessante, né? Do poder do Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Veja que ele fala aqui que no caminho do mar, mar qual? Mar da Galileia, além do Jordão e Galileia dos gentios, numa região pobre, numa região humilde, numa região onde havia muita escassez, onde as principais atividades pesqueiras eram realizadas ali no mar da Galileia, o Senhor Jesus inicia o seu ministério, o ministério do Senhor Jesus. Ele nasce em Belém, cumprindo a palavra que estava ali inserida na promessa de Ruth, de Obed, na casa de Davi. Davi que nasceu em Belém, o Senhor Jesus nasce em Belém, mas ele inicia o seu ministério entre os mais pobres, os humildes que moravam ali na região da Galileia. Veja no verso 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra, na sombra da morte. O povo andava em trevas. É interessante observarmos que esta palavra, como em diversas passagens bíblicas, está sendo entregue ao povo de Deus. E como pode o povo de Deus, conhecendo o Deus verdadeiro, em certos momentos da vida, estar tão afastada do povo, estar afastada do verdadeiro Deus? Isso mostra a falta de compromisso, isso mostra a falta de alinhamento com a mensagem proposta por Deus. Veja lá no começo, Deus traz uma mensagem de criação. Deus traz uma mensagem de criação, tirando as dúvidas do povo de Deus de quem criou todas as coisas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e o Espírito de Deus Ruach Elohim, começa a formar. Deus cria a terra, Deus cria toda a infraestrutura, uma inteligência superior criou todas as coisas, toda a infraestrutura para depois criar o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Deus cria a fauna, Deus cria a flora, Deus cria toda a infraestrutura para que o homem pudesse administrar. Mas preste atenção nos dias de hoje, como as ciências andam em trevas, pois eles preferem afirmar 1000 vezes que uma explosão, que pedras, que a matéria que não tem vida pode gerar vida. Fica muito difícil acreditar num negócio desse. Sem contar que eu gostaria de saber qual é a vara de medir que certos físicos, astrônomos, ateístas usam para afirmar uma distância de uma estrela a outra. Eu gostaria de saber qual é este instrumento de medição. E olha que eu entendo um pouquinho de medição, pois eu sou tecnólogo em mecânica, né? Já trabalhei com milésimos de milímetro. Eu acho difícil. Como uma pessoa consegue calcular aqui da Terra, né? Não é à toa que suspeitam que o homem nunca foi à Lua, né? Eles conseguem ver os fiozinhos
segurando os homens lá no deserto, lá na África, né? No deserto lá nos Estados Unidos, fazendo a filmagem de uma suposta lua. Dá para acreditar na ciência? Né? Dá para acreditar que aqueles que tomaram certa picadinha estão morrendo depois de tomarem uma vacina aprovada pela ciência? Complicado, né? Preferem acreditar numa mentira que introduz os homens nas trevas. Como eu disse, é difícil exercer atividades no mundo de trevas. É difícil que o rei das trevas, o príncipe das trevas, possa encaminhar alguém para a salvação. Fica muito difícil, porque ele é o pai da mentira, é o reprodutor da mentira, o enganador das nações. Ele reproduz 1000 vezes por filmes, por entretenimento, por falsos mestres, por falsos monges que estão aí dentro de mosteiro fazendo ritual lá, recebendo espíritos de mentira, para que as pessoas creiam na mentira. Mas veja que o verdadeiro vem trazer cumprimento à palavra. Veja que ele traz a promessa do verdadeiro Filho de Deus. O povo que andava em trevas viu a luz. Eles puderam ver a luz. Eles puderam ver o cumprimento daquilo que Isaías revela aí no capítulo 61, que ele veio dar liberdade aos cativos. Ele cospe no chão, faz um lodo, e aquele que não tinha um olho, o Senhor Jesus faz um olho. Fez um olho para aquele que era cego. Aqueles nem que com a ciência transhumana hoje não consegue fazer uma pessoa enxergar. Toda a ciência transhumanista, o Senhor Jesus Cristo trouxe visão aos cegos. Abriu, deu a liberdade aos cativos e deu liberdade aos oprimidos. E quando se trata de dar liberdade aos oprimidos, talvez você não possa ver, mas você percebe, eu que já trabalhei com cultos de libertação, em cultos de libertação, o que se manifesta dentro da vida de pessoas que são reincidentes no pecado, né? Somente pelo nome do Senhor Jesus e pelo poder do Evangelho, algumas pessoas podem ser libertas de opressão de espíritos imundos sobre a vida das pessoas. Demônios ali se instalam dentro da vida da pessoa que pratica certos pecados e levam a pessoa à reincidência naquele pecado, à prática. A pessoa se afunda a tal ponto de não ter mais uma consciência com condições de optar pelo agora eu vou parar de fazer essa coisa, agora eu vou parar de cometer essa atitude. Não dá mais, a pessoa fica totalmente tomada pela ação dos demônios que encegueram as pessoas. E aí somente pelo poder de Deus, como foi feito na vida de Maria Madalena, de onde foram ali expulsos 7 espíritos imundos, para que aquela mulher ou as pessoas possam se libertar. Essa é bem que a realidade, no qual Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então imagine que existem pessoas que você olha na rua, elas sabem muito bem, pois estão conduzindo os seus automóveis, sabem o destino, onde querem chegar. Existem pessoas que estão andando, caminhando e sabem muito bem. Vem uma sujeira de cachorro na rua, ela desvia porque está vendo aquilo. Está vendo fisicamente, mas não consegue enxergar a realidade. Somente a luz do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode abrir os nossos olhos espirituais, a nossa mente espiritual, a nossa compreensão espiritual para compreender que a vida não termina aqui nessa terra, que as coisas são efêmeras aqui nessa terra. E o Senhor Jesus Cristo começou a expor isso quando se manifestou aí na região da Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu essa luz. A luz veio e dissipou as trevas. A luz vem e expulsa, afugenta todo demônio e entidade demoníaca que causa escuridão. Veja certos continentes que eu não posso nem citar, que vai sair aí na plataforma. Veja que certos demônios, certas castas demoníacas proporcionam em certos continentes e até mesmo aqui em certos estados, ou às vezes até na rua onde você mora, em cegueira, leva as pessoas à destruição. São reinos de demônios ali em certos locais, em pontos geográficos, de ações do inimigo. Resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra, a sombra da morte. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansamos em Deus e na sua palavra,
Vivemos para agradá-lo e sabemos que temos a eternidade para passar com o verdadeiro Deus. Mas e aqueles que estão em trevas? Como eu disse, enxergam com o olho físico, mas não conseguem enxergar com a espiritualidade. Veja algo interessante na vida de Sansão. Sansão tinha todos os seus sentidos funcionando bem. Foi dotado de um poder que talvez somente Sangar teve um poder semelhante, pois matou 600 filisteus. Sansão feriu 1000 homens com a queixada, com um pedaço de osso de um jumento, né? Então ele tinha o poder de Deus sobre a vida dele. Enquanto ele tinha os olhos físicos enxergando, ele praticava toda sorte de pecado, pois ele queria ser como os jovens da sua época, ter relações sexuais ilícitas, beber vinho, participar de festas, um verdadeiro descompromisso com o que Deus tinha revelado à sua mãe e à sua vida, por orientação de Manoá, seu pai. Você, Sansão, você é libertador, você é o sol de justiça, você é aquele que vai resplandecer o que o anjo nos revelou. O Deus Altíssimo veio de forma resplandecente, gloriosa diante de nós e revelou que você é uma espécie de Messias. Você vai salvar Israel da dominação dos filisteus. Mas parece que Sansão não tinha compromisso. Ele estava encegueirado com as coisas da sua época, encantado, os encantamentos, as vitrines do mundo cegam, encantam a pessoa não enxerga. Ele só queria ter contato com as mulheres dos pagãos. Deuteronômio 7 fala: não deis os vossos filhos às filhas dos pagãos, não contaminem. Os casamentos ilícitos vão fazer os seus filhos, a nova geração, a crescer desapartada de mim. Eu tenho ciúme do meu povo. Meu povo é esposa e tem que ser fiel. E o que nós víamos? Víamos Sansão casando-se com uma filisteia. Viu Sansão, Deus disse: Sansão, não entra na vinha, você tem voto nazireu. E o Sansão: não quero saber não, tô nem aí para esse negócio de voto nazireado. Entrava lá dentro da vinha e Deus mandou o leão. Sansão tenta de novo, vai lá para a faixa de Gaza se dormir com prostitutas. Depois ele se relaciona com Dalila e Dalila vem a sua queda, porque ele transgrediu todas as cláusulas do nazireado. Comeu coisa imunda, comeu mel em cima do cadáver do leão, vivia uma vida imoral, né? Vivia ali uma vida bebendo vinho nas festas com os filisteus. E só faltava uma cláusula do voto nazireado que ele não deveria contar, que eram os seus cabelos, as 7 tranças dos seus cabelos, visto que sua cabeça nunca se passou navalha. E depois de ter sido enganado, seus 2 olhos furados, agora encegueirado, ele podia refletir, fazendo ali um trabalho, um serviço de burro, de jumento, né? Girando uma pedra de moinho, que somente um burro conseguia fazer aquela pedra se movimentar, é que ele começou a enxergar. E nós vemos que Deus, não vou contar toda a história, lá no templo de Dagon,